Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com o Dr. Casey Griffiths, Doutrina e Convênios, sessões 20 a 22. John, eu e você estamos fazendo isso há muito tempo juntos, porque eu tinha meu índice aberto para o mérito, porque eu queria apoiar o que Casey está dizendo aqui, que é que ele disse que muito disso vem do livro de Mórmon. E se alguém estiver se perguntando, espere, o livro de Mórmon ensina o que Casey acabou de ensinar? Se você for ao mérito, verá o segundo Nefe 2, Lei. Nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a não ser pelos méritos do Messias. Segundo Nefe 31, Nefe confia totalmente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Alma 22, este é Arão. Como o homem havia caído, ele não podia merecer nada por si mesmo. Alma 24, Deus retirou a culpa do coração por meio dos méritos de seu filho. Não há nada aqui sobre eu ganhar sobre mim. Ganhando minhas medalhas de mérito, certo? Minha medalha de mérito da salvação. Este é Elamã 14, ter a remissão dos pecados por meio dos méritos de Cristo. E então Moroni 6 confia somente nos méritos de Cristo. Ele salva 100%. Tive uma ótima conversa com minha amiga Michelle Berra aqui em Mapleton. Conversamos sobre isso. Quanto é a minha parte? Quanto é a parte de Jesus? E 100% de Jesus. Não é 99,9% dele, é tudo dele. E eu vivo o evangelho para me apegar firmemente a ele. Assim, ele me levará para onde estiver indo. Não é transformador mudar para essa perspectiva e dizer, ei, não preciso fazer tudo certo, só preciso me esforçar sinceramente. Sim. Na verdade, tenho minha própria versão da música. Estou tentando ser como Jesus. Chama-se Estou falhando em ser como Jesus. Estou fazendo besteira todos os dias. É mais ou menos assim. Às vezes você ouve as pessoas dizerem, aceito Jesus como meu Salvador e faço dele o Senhor da minha vida. E eu gosto dessa ideia. Vou tentar segui-lo porque ele me pediu. Que tipo de homens e mulheres vocês devem ser, sejam como eu. Portanto, vou tentar, mas essa não é a fórmula para a salvação, porque vou errar ao me aproximar dele e me arrepender. É isso que devemos fazer. E Hank, você mencionou Alma 24, acho que é Alma 24:11. Stephen Robinson destacou que era tudo o que podíamos fazer para nos arrepender. Quero dizer, ouçam a frase que eles usaram. Portanto, era tudo o que podíamos fazer para nos arrependermos. Essa é a única coisa que podemos fazer. Todo o resto é apenas transformar nosso coração, e a santificação também vem por meio da graça de Cristo. Mas vamos nos esforçar. Gosto da ideia de se esforçar. Não é a medida de seu esforço que o salva. Essa parte já está feita. Estamos fazendo parecer que a justificação é a única coisa envolvida na graça de Cristo, mas é apenas um presente que você recebe a salvação. Mas no versículo 31, eles dizem, sabemos que a santificação vem pela graça de nosso Senhor e Salvador. Portanto, a santificação também está ligada à graça. E não devemos pensar na graça apenas como essa infusão de justiça que vem perto do fim de nossas vidas, mas como algo que, enquanto nos esforçamos para sermos melhores, ele nos ajuda. Ele nos torna melhores. D. Todd Christofferson disse o seguinte, ser santificado pelo sangue de Cristo é tornar-se limpo, puro e santo. Se a justificação remove a punição por pecados passados, como o perdão, então a santificação remove a mancha ou os efeitos do pecado. Esses dois termos estão interrelacionados. Um deles explica por que não precisamos passar cada momento de cada dia nos preocupando com nossa pontuação celestial, mas a santificação também nos dá um motivo para nos esforçarmos para sermos melhores, para nos aperfeiçoarmos, para trabalharmos em prol de algo. Mesmo que reconheçamos e percebamos que qualquer melhoria que fizermos é um presente de Cristo e que precisamos mantê-lo centralizado em tudo. Gostaria de poder voltar atrás e dar um tapa na cabeça do meu eu de 19 anos e dizer, faça melhor. Eu estava sendo sincero quando dei essa resposta.
Isso me mostra que eu cresci em uma ótima comunidade, com pessoas que me amavam, mas por algum motivo perdi esse passo, sabe? E parece que é algo muito importante para se perder. Na época, eu não era muito versado nas escrituras em minha defesa e passei os 2 anos seguintes lendo o livro de Mórmon e desde então ensinando essa ideia. Será que poderíamos enfatizar isso um pouco mais? Podemos ajudar as pessoas a entender o papel da graça e como ela é importante? E, ei, Amazing Grace está de volta ao livro de hinos agora. Então vamos cantá-la também, em qualquer oportunidade que tivermos. Mais uma vez, um grande abraço ao irmão Robinson. Se alguém da família dele estiver ouvindo, vai dizer: Uau! Uau, eles estão apenas roubando esse cara, certo? Ele é muito bom, é só isso que estamos fazendo. O material dele é muito bom. Sim, ele simplesmente conta a história. Já contei isso antes quando ele estava ensinando a filha a nadar. Ela estava tão apavorada que não conseguia aprender. Meu pai vai me afogar. Eu vou morrer. Ela dizia que a água tinha apenas 1,5 metros de profundidade, mas Beck tinha apenas 1,5 metros. Ela estava tão petrificada. Ela começou a gritar, chorar, chutar e arranhar e não conseguia aprender. Finalmente tive de agarrá-la. Abracei-a e disse: Beck, sou seu pai. Eu amo você. Não vou deixar você se afogar. Agora relaxe. Graças ao seu coração, ela confiou em mim. Ela relaxou. Coloquei meus braços embaixo dela e disse: Tudo bem, agora chute suas pernas. E começamos a aprender a nadar. Em seguida, ele disse o seguinte: há alguns de nós que ficam igualmente petrificados com as perguntas: Sou celestial? Será que vou conseguir? Fui suficiente hoje? Temos tanto medo de viver ou morrer, de entrar no reino ou não, que não estamos fazendo nenhum progresso. É nesses momentos que o Salvador nos agarra, coloca os braços ao nosso redor e diz: Eu tenho você, eu amo você, não vou deixar você morrer, agora relaxe e confie em mim. Se pudermos relaxar e confiar nele e acreditar nele, bem como acreditar nele, então juntos poderemos aprender a viver o Evangelho. Ele tinha uma ótima maneira, Casey, certo? De fazer essas analogias. Ah, sim, eu posso fazer isso. Ele fez um trabalho muito bom. Ele não é o único. Vou dizer que Brad Wilcox, o devocional da Universidade Brigham Young mais baixado da história, é sobre a graça. O presidente Uchtdorf, o elder Christofferson e vários líderes da igreja nos ajudaram a mudar essa visão de que, se fizermos boas obras, a graça e as obras não virão juntas. Sabe, C.S. Lewis respondeu certa vez à pergunta sobre o que é mais importante, fé ou obras. A graça poderia ser substituída facilmente. E ele disse: Isso é como me perguntar qual lâmina de uma tesoura é mais importante. Brilhante, que ótima resposta. Ambos são importantes, mas mentalmente, como santos dos últimos dias, precisamos reconhecer muito mais o poder da graça em nossa vida e parar de colocar esse tipo de perfeccionismo tóxico, essa escrupulosidade que realmente prejudica as pessoas. De certa forma, o Evangelho é a boa notícia. Ele tem o objetivo de nos aliviar de nossos fardos. Ao mesmo tempo, queremos nos esforçar para fazer melhor. Só não precisamos ser tão duros conosco às vezes. Às vezes, talvez, Casey, nós invertemos isso. No 1 João está escrito: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E às vezes, invertemos isso. Ele nos amará quando nós o amarmos. Ele nos amará quando nós o amarmos. Esse não é o jeito dele. Sim, e você não precisa ter medo, como pai ou avô, de ensinar isso. Quase pensamos: bem, então eles vão pecar e vão ter todos esses grandes problemas e eu não quero que isso aconteça. Portanto, vou realmente pressionar para que sejam obedientes. No entanto, não sei se isso será tão eficaz quanto pensamos. Há a obediência que vem com o medo e a obediência que vem com o amor. A obediência que está ligada ao amor é muito mais satisfatória, é muito mais curadora e muito mais gratificante no final. Não quero que meus filhos façam o que eu digo a eles porque têm medo de mim ou têm medo de alguma condenação ou punição eterna. Quero que eles façam porque sabem que me preocupo com eles e porque os amo. Acho que esses 2 versículos são os mais importantes da seção 20.
Vou me arriscar e dizer que eles provocam muita discussão sobre o que o Salvador realmente faz por nós. E se ele nos justifica, então por que guardar os mandamentos? Há um bom motivo para enfatizarmos ambos. E é apenas uma questão de manter essa ideia em equilíbrio. Acho que por algum tempo, talvez tenhamos enfatizado demais os nossos atos, e a seção 20 está nos puxando de volta e dizendo: tudo bem, vamos entender quem é realmente o instrumento da sua salvação, e por que você é justo não é para ganhar o seu caminho até lá, é para aprender como você deve ser. Outra parte da igreja verdadeira e viva. Sim, como igreja nós aprendemos e crescemos. Então, Casey, você nos mostrou essas 3 sessões: história, crenças. Estamos prontos para passar para a terceira sessão: práticas. Sim, essa é a maior sessão. Basicamente são os versículos 37 a 84. Ela se divide em ofícios do sacerdócio. Isso é sobre os versículos 38 a 67. O que acontece depois que uma pessoa é batizada? Versículos 68 a 69. Depois fala sobre ordenanças. Portanto, ofícios e ordenanças. Estou começando por volta do versículo 70. Eles começam a mencionar ordenanças, começando, curiosamente, com a bênção de crianças. O versículo 70 fala sobre isso. Em seguida, as instruções para o batismo vão do versículo 71 ao 74. As orações do sacramento vão do 75 ao 79 e, por fim, a manutenção de registros. Portanto, gostaria de destacar algumas coisas aqui. Primeiro, é interessante que, ao apresentar os deveres dos portadores do sacerdócio na igreja, o sacerdócio da igreja, há instruções específicas para os presbíteros, para os sacerdotes. E quero ressaltar que na igreja primitiva, a maioria desses cargos era ocupada por homens adultos. É uma espécie de desenvolvimento no século XX, em que jovens de 16 anos, agora até de 11 anos, ocupam esses cargos do sacerdócio, mas cada um tem instruções dadas a eles. Vou citar apenas uma delas. O dever do sacerdote, este é o versículo 46, é pregar, ensinar, expor, exortar, batizar e administrar o sacramento, visitar a casa de cada membro e exortá-los a orar em voz alta e em segredo, e cuidar de todos os deveres familiares. Novamente, essa será uma igreja ativa, com pessoas auxiliando umas às outras, pessoas ajudando umas às outras, pessoas visitando. Às vezes, isso é visto como algo negativo, mas na verdade é útil ter pessoas que se ocupam de seus negócios o tempo todo. Certo? Na minha ala, penso nas irmãs e irmãos ministradores e em todo o bem que eles fazem. Tivemos uma senhora em nossa ala que caiu enquanto tomava banho e ficou deitada no chão por 5 ou 6 horas porque não conseguia se levantar. E sua irmã ministradora, que morava na casa ao lado, sentiu que algo estava errado, foi até lá e teve a audácia de entrar na casa também, encontrá-la e levá-la ao hospital. Essa igreja ativa e engajada também fará parte disso. E uma das coisas que é enfatizada em tudo isso é que todos estarão fazendo isso. Quero compartilhar uma história. Ela é de um homem chamado William Cahun. Oh, eu adoro essa história. Sim, ele é professor em Kirtland, Ohio, e seu trabalho era dar aulas em casa para os Smiths, para Joseph e Emma. Então, ele tinha 17 anos, e você pode imaginar que seria intimidador, mas é assim que ele relata. Ele disse: bati à porta, o profeta veio até mim, convidou-me a entrar, e William disse o seguinte, e eles logo se sentaram. Ele, Joseph Smith, disse: irmão William, entrego a mim mesmo e minha família em suas mãos. E sentou-se. Agora o irmão William disse. Ele fez todas as perguntas. Você acha que a essa altura todos os meus temores e tremores haviam cessado? E eu perguntei. Irmão Joseph, você está tentando viver sua religião? Ele respondeu que sim. Então perguntei. Você ora em sua família? Ele respondeu que sim. Você ensina à sua família os princípios do Evangelho? Ele respondeu. Sim, estou tentando fazer isso. Você pede uma bênção para a sua comida? Ele respondeu que sim. Você está tentando viver em paz e harmonia com sua família? Ele disse que sim. E então me virei para Joseph e disse: já terminei minhas perguntas como professor e agora, se tiver alguma instrução, ficarei feliz em recebê-la. Então, imagine entrar na casa do profeta e dizer: ei, como você está, amigo? Você abençoa a sua comida? E você tem 17 anos. Está ensinando o Evangelho a seus filhos? Mas essa é a estrutura estabelecida na seção 20. Todos estão cuidando de todos, e com o passar do tempo,
Expandiremos isso para incluir irmãs ministradoras e outras pessoas para garantir que todos estejam bem. O texto ainda diz, e isso sempre me chamou a atenção. Se você for até os mestres no versículo 54, parte do trabalho de um mestre é cuidar para que não haja iniquidade na igreja, nem dureza uns com os outros, nem mentiras, calúnias ou maledicências. Portanto, os professores devem andar por aí dizendo: Ei, eu vi o que você postou na mídia social. Isso não é legal. Você não pode ficar bravo com seu vizinho porque ele estava fazendo reformas às 4 horas da manhã. Isso não está certo. Essa é mais ou menos a essência. Isso vai contra o que Moroni descreveu, que é o fato de que a igreja deveria ser essa família divertida que se mete na vida dos outros o tempo todo. De uma forma positiva, de uma forma de: Ei, como você está? Está indo bem? Está cumprindo bem os mandamentos? E se não estiver, o que podemos fazer para ajudá-lo? Acho que somos salvos como uma comunidade. Essa sempre foi uma grande parte da igreja que me atrai. Não é você ir ao pregador mais popular no domingo. Você está organizado geograficamente, então você está preso a essas pessoas, quer goste ou não, você tem que fazê-las funcionar. Eu costumava dizer às pessoas que, se você tem uma ala, você tem uma família. É isso que acontece quando as pessoas se filiam à igreja. Agora você tem todas essas pessoas que vão cuidar de você e que você vai ajudar a cuidar delas. Os oficiais da igreja são especificamente instruídos a fazer isso. E, à medida que expandimos a igreja com diferentes organizações, como a Sociedade de Socorro, as Moças e a Primária, essa ideia central de que estamos todos cuidando uns dos outros cresce a partir dessa pequena organização da igreja que existe na seção 20 de Doutrina e Convênios. Eu adoro isso. John, eu me lembro da doutora Melissa Inouye. Você se lembra do ano passado? Ela disse: Jesus diz, ame seus inimigos. Então ele colocou um grupo em sua ala para que você praticasse, e você disse, tantos inimigos, um local conveniente. Sim, muito engraçado. O Elder Christofferson fez um discurso chamado Qual é a Razão da Igreja em 2015. Uma das coisas que ele disse foi para experimentar a aplicação da doutrina divina. Depois ele disse que experimentamos as idiosincrasias uns dos outros. E então, acho que foi de improviso na conferência, ele disse que o presidente Packer chamava-as de nossas idiosincrasias. Sim, aqui está a doutrina divina. Aqui está um lugar onde você pode vivenciá-la em sua própria ala. Eu ia mencionar um de meus ensaios favoritos, de Eugene England. Chama-se A Igreja é tão verdadeira quanto o Evangelho, porque nos acostumamos a dizer, bem, o Evangelho é verdadeiro, mas a Igreja, e tendemos a denegrir a Igreja. E o ponto de seu ensaio, e vou apenas parafraseá-lo aqui, é que a Igreja é como um laboratório. Temos todos os tipos de pessoas diferentes, e o que nos une são nossas crenças, não nosso histórico, não nossa educação, não nosso status socioeconômico. O que nos une é a crença em Jesus Cristo, e nesse pequeno laboratório, sim, aprendemos a amar, às vezes até pessoas realmente difíceis. Aprendemos a servir, e aprendemos o que significa fazer parte do corpo de Cristo, que não pode dizer à mão, não tenho utilidade para você, porque ela pode estar fazendo algo totalmente diferente, e aprendemos a estender a misericórdia àqueles cujas circunstâncias não podemos entender completamente. Sou muito grato por ter essa pequena comunidade da qual faço parte. Acho que faço parte da minha ala há uns 20 anos, e é uma ala em que as pessoas entram e saem o tempo todo. Casas para iniciantes. Sempre que alguém se apresenta no quórum de élderes, eu digo, sim, eu me mudei em setembro de 2002, e agora sou o mais velho da ala, mas tem sido maravilhoso ter essas pessoas cuidando de mim e da minha família e realmente ajudando a nos elevar. É uma grande bênção. E Casey, não é de partir o coração quando você ouve alguém ter uma experiência terrível? Em sua experiência, conhecendo a história da igreja, quando as coisas dão errado, quando as coisas se transformam de uma forma que não era para ser assim. Há histórias em que isso deu errado e histórias em que se transformou em um problema para as pessoas. Mas, em geral, estamos tentando encontrar esse meio termo entre nos envolvemos demais na vida de alguém, talvez colocando muitas expectativas sobre eles, e nos envolvemos muito pouco. Minha experiência com minha ala, e minha ala é fantástica, eles têm sido incríveis ao longo dos anos, é que às vezes temos problemas quando julgamos demais.
Acho que já mencionei que tenho um filho que tem autismo. Quando ele era pequeno, era muito difícil de controlar. Um rapaz de nossa ala veio até mim e disse: "Por que você não controla seu filho durante a reunião sacramental?" Ele era um rapaz mais velho e eu disse: "Você sabe que ele tem autismo, sabia disso?" E ele não recuou. Ele disse: "Bem, isso não é desculpa." Mas uma semana depois, ele trouxe uma folha com impressões sobre autismo que havia encontrado na internet. E foi uma espécie de mea culpa. Sua maneira de dizer: "Ei, desculpe-me." Ele não podia realmente dizer as palavras "desculpe-me", mas seu pedido de desculpas era: "Estive pesquisando sobre isso e acho que há algumas coisas aqui que poderiam ajudá-lo." E ele acabou se tornando meu querido amigo. E quando aquele garotinho cresceu e deixou de ser uma criança problemática que às vezes corria e pegava o microfone no meio da reunião sacramental e gritava "bum" e depois corria de volta e se sentava, nossa ala sempre o acolheu. Nosso filho passava por fases em que era realmente obcecado por trens e pelo Ben 10. E depois ficou realmente obcecado por Michael Jackson. Lembro-me de que ele passou o sacramento, passou-o, e depois deu um giro como se fosse o Michael Jackson e fez he. Minha esposa e eu ficamos mortificados, sabe, cobrindo o rosto, e todos na ala diziam: "Isso é coisa do Josh." Algumas semanas depois disso, lembro que ele foi à igreja, e todos os rapazes e moças tinham aprendido a dança do Thriller como um presente para ele. Cara, foi como a manhã de Natal para meu filho. Ele sempre soube que o amávamos e que nos preocupávamos com ele, mas ter essa família maior que fazia coisas como essa para ele, que o defendia na escola e cuidava dele, foi uma grande bênção para nós. Mais uma vez, esses versículos capturaram a ideia de que o dever dos oficiais da igreja é manter todos na linha, mas não pressionar demais, mas também se envolver, fazer parte da vida das pessoas. É para isso que estamos nos inscrevendo quando entramos para esta igreja. Voltando a Moroni 6, há uma frase que sempre gostei muito. A igreja de fato se reunia frequentemente para jejuar, orar e falar uns com os outros a respeito do bem-estar de suas almas. Portanto, não se tratava de ouvir um homem ou uma mulher toda semana. Éramos nós. Vamos falar uns com os outros sobre o bem-estar de nossas almas. Sempre adorei essa frase de que se trata de uma comunidade de santos reunidos. O que o Elder Holland disse, a igreja não é um mosteiro para pessoas perfeitas, pelo menos um aspecto da igreja é mais como um hospital para aqueles que estão doentes e querem ficar bem. Agora, duas histórias. Uma, Casey, só para que você se sinta melhor. Eu tive um filho que deu seu testemunho uma semana dizendo que você pode sentir o Espírito e que Deus falará com você por meio de videogames de terror e música explícita. Eu conheço esse filho, conheci esse filho. Ele é um personagem. Esse é um momento interessante para minha esposa e eu, mas eu estava muito parecido com você. Olhei em volta e pensei, essa ala conhece esse garoto e o ama, o ama. Todos nós meio que rimos juntos. Gostaria de contar outra história, John. Nunca contei isso antes, mas um bom amigo que se mudou para a ala tem muitos filhos, como já falamos. Eles se sentaram atrás de um senhor idoso na igreja e os meninos, sabe, as crianças eram muito barulhentas e loucas. E esse homem e sua esposa se levantaram e foram se sentar do outro lado da capela. Meu amigo ficou tão incomodado com isso que pensou, sabe, estou tentando ajudar meus filhos. E ele disse que se sentia frustrado com esse homem que não conseguia superar isso. Bem, eventualmente meu amigo está no bispado e esse senhor idoso faleceu em seu funeral. Alguém disse, acho que foi uma filha ou alguém que o conhecia que você deve ter notado como era difícil para ele ficar perto de crianças. Isso porque, no Vietnã, ele teve muitas experiências em que as crianças estavam armadas para ir atrás dele. Assim, se ele estivesse perto de crianças, geralmente tinha que se afastar por causa de todo o trauma que ocorreu lá. E meu amigo simplesmente disse, e se eu soubesse o que ele estava sofrendo. Casey, eu amo o que você nos ensinou. Estamos aqui uns para os outros. Sim, é um laboratório.
Não encontramos pessoas assim em nossa vida normal e durante a pandemia senti isso, certo? Estávamos isolados em nossos porões e não víamos as pessoas. Quando voltamos para a igreja, comecei a ver o valor do fato de que, ei, esse cara ao meu lado pode ser totalmente diferente de mim. Ele pode ser louco em um determinado sentido, mas preciso da perspectiva dele. Preciso ver isso para saber que o mundo não está cheio de pessoas assustadoras. Está cheio de pessoas boas que são diferentes de nós, mas nas quais podemos ver muitas coisas boas e podemos aprender a amar. Então, novamente, essas sessões enfatizam que estamos todos envolvidos nos assuntos uns dos outros. Somos uma grande família e isso é planejado, é de propósito. O Senhor diz, no versículo 47, que você vai visitar a casa de cada membro, certo? Então não vamos nos ver apenas no domingo. Vamos estar nas casas uns dos outros. Sim, vamos nos meter na vida uns dos outros o tempo todo, o que é intencional, não por acidente. Graças a Deus por isso. Agora, se eu puder, deixe-me pular para o versículo 70 e quero fazer uma visão geral aqui por um segundo. Quando se trata do que a igreja faz, John, você levantou a questão de por que a igreja. E uma grande parte do discurso do Elder Christofferson foi: bem, porque temos autoridade para realizar ordenanças. Deixe-me apontar as ordenanças aqui, e você me diz que uma dessas coisas não é igual à outra. Então, o batismo está aqui. A confirmação, o sacramento, as orações e a bênção das crianças. Agora, qual delas é diferente das outras em um nível fundamental? Abençoar as crianças. Certo. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Eu coloco fotos em minha classe e digo: ei, isso é uma ordenança de salvação? Essa é uma ordenança de salvação? Abençoar crianças não é uma ordenança de salvação. O batismo, o sacramento, são ambos mencionados como essenciais no livro de Mórmon, aqui na Bíblia. Mas abençoar crianças não é essencial. Assim como não abençoamos bebês quando uma pessoa se filia à igreja aos 73 anos de idade, isso seria estranho. Você sabe, nós o trazemos para baixo e o balançamos para cima e para baixo e dizemos que o nome pelo qual ele será chamado é Murray ou algo assim. Mas isso aponta para o propósito das ordenanças. Por um lado, algumas ordenanças são essenciais para que sejamos salvos. É preciso ser batizado, é preciso ser confirmado. Não sei se é preciso tomar o sacramento ou não para ser salvo. Acho que você é batizado, confirmado, morre e nunca toma o sacramento. Fique bem. Mas algumas ordenanças são dadas apenas para permitir que façamos o bem e sejamos bons. A regra geral para uma ordenança essencial é: nós a realizamos em favor de pessoas falecidas. Sabe, no templo fazemos batismos e confirmações, investiduras e selamentos se eles eram casados. Mas algumas ordenanças são realizadas apenas para tornar o mundo um lugar melhor. Algumas ordenanças são realizadas apenas para invocar o poder de Deus. Uma seção posterior de Doutrina e Convênios dirá que nas ordenanças se manifesta o poder da divindade. E às vezes, simplesmente usamos a autoridade que Deus nos concedeu para fazer algo bom. Por exemplo, há um pequeno casal que mora ao meu lado e que se tornou nosso grande amigo. Eles tiveram um bebê. E você sabe como é o primeiro filho. Você está sempre em pânico com tudo. Eles me ligaram e disseram: o bebê está amarelo. Isso foi uns 3 ou 4 dias depois que ela voltou para casa do hospital. E eu queria dizer que ela provavelmente está com um pouco de icterícia e que isso é normal. A maioria dos nossos filhos também ficou amarela por alguns dias, mas eles estavam em pânico absoluto. Vamos para o hospital? Devemos chamar o médico? O que deveríamos fazer? E finalmente eles disseram: você poderia vir e nos dar uma bênção. Então fui até lá. Lembro que a mãe estava segurando o bebê. O pai estava muito nervoso, mas eu disse: este é o seu filho. Vocês colocam as mãos. Então o pequeno bebê mal colocava as mãos na cabeça, enquanto a mãe segurava o bebê. Todos nós 3 estávamos participando de alguma forma, e eu apenas ouvia o pai, e literalmente tive que explicar as instruções enquanto ele fazia isso. Ok, digam isso, mas ouvi esse pequeno pai invocar o poder da piedade para abençoar seu filho. O bebê está bem. Sabe, ela vai à minha casa algumas vezes por semana e nos aterroriza e tudo mais. Mas pensei comigo mesmo: ei, isso é algo que também fazemos. Às vezes,
ficamos tão envolvidos com o trabalho que temos de fazer para salvar as pessoas que negligenciamos a influência que podemos ter e o poder que Deus nos dá apenas para fazer coisas boas. Algumas ordenanças são para a salvação, outras são apenas para ajudar as pessoas, para dar-lhes conforto e orientação. Esse também é outro propósito da igreja. Se você estiver passando por dificuldades, se precisar tomar uma decisão importante, não há problema em ligar para seus irmãos ministradores e pedir que eles venham até você e lhe deem uma bênção de conforto. Você não precisa estar no hospital e ligado a um respirador antes de pedir que o poder de Deus o ajude. Algumas coisas nós fazemos porque são essenciais, são ordenanças em que fazemos convênios com Deus. Algumas coisas fazemos apenas para abençoar as pessoas e ajudá-las. Casey, deixe-me fazer uma pergunta, já que você está aqui. Aqui estão os princípios básicos da seção 20. Agora, obviamente, fazemos muito mais do que isso hoje. A primária não está aqui. A seção de jovens homens e jovens mulheres não está aqui. Eventualmente, chegaremos aos bispos e apóstolos. Sei que você estudou a história da igreja, porque temos esse programa e depois mudamos e fazemos esse programa, e porque mudamos para isso, e depois voltamos a isso. Temos falado sobre a importância da seção 20, mas na verdade nem tudo deveria estar aqui, na seção 20. Ela é fundamental. Esse é o alicerce sobre o qual a superestrutura é construída. Em revelações posteriores, o Senhor dirá que os homens devem ser agentes de si mesmos e fazer muitas coisas boas para que a retidão aconteça. Isso também faz parte do aspecto vivo da igreja, onde essa é a expectativa mínima do que a igreja pode fazer. Nós nos reunimos, administramos as ordenanças de salvação, controlamos uns aos outros e usamos o poder da piedade para abençoar uns aos outros. Mas, à medida que a igreja progrediu, houve uma série de acréscimos às funções da igreja, e todos eles serviram ao seu propósito. Alguns vêm e outros vão. Não vamos mais à igreja por 3 horas. Não temos mais os quórums dos anos 70 nas estacas. Isso reflete a natureza viva e crescente da igreja. Mas só para dar um exemplo, a associação primária foi iniciada por uma mulher chamada Aurélia Spencer Rogers. Ela a fundou porque Eliza R. Snow foi à sua ala e apresentou a Sociedade de Socorro. E o problema de Aurélia era que as crianças estavam se metendo em problemas. As crianças estavam se metendo em problemas e causando problemas. E ela basicamente disse: por que não podemos ter algo como a Sociedade de Socorro para as Crianças? Ou na época em que estavam criando a Associação de Melhoramentos Mútuos, o Programa dos Rapazes e das Moças, o que faríamos para as crianças? E Eliza Snow disse algo como: deve haver alguma maneira de ensinar-lhes os princípios básicos do Evangelho. E aí está. A associação da primária foi introduzida. Há muitas coisas na igreja. Presumimos que o modelo é que a revelação vem do alto para os líderes da igreja e eles fazem mudanças. Mas, com a mesma frequência, a revelação vem de baixo para cima, quando algo como a associação da primária é iniciada por Aurélia Spencer Rogers em Farmington, Utah. É uma boa ideia que se espalha e se torna um programa oficial da igreja. O seminário foi iniciado como um pequeno programa pela Estaca Granite, porque eles estavam preocupados com as crianças que não podiam frequentar uma academia da igreja e tinham de ir para uma escola pública de ensino médio. Mas a ideia pegou e se tornou algo que ajudou as pessoas. Nenhuma dessas ideias é permanente. Eu diria que o que está na seção 20 é o alicerce fundamental da igreja. Isso não significa que não possamos nos sentir livres para improvisar. Por exemplo, se estivermos construindo a igreja como uma casa, queremos colocar uma bancada de granito aqui, ou derrubar esta parede e acrescentar um quarto extra, ou algo assim, é uma organização viva que respira. E o que está aqui é basicamente a estrutura esquelética da igreja, que é linda e maravilhosa, e fala essencialmente sobre o que fazemos, mas pode ser expandida, pode ser ampliada. O encargo do Salvador de cuidar uns dos outros, de abençoar uns aos outros, pode assumir diferentes iterações e formas. Como eu disse, se você estiver lendo a seção 20, pensaria que apenas os sacerdotes, mestres, diáconos e élderes estariam visitando as pessoas hoje. As irmãs ministradoras fazem grande parte do trabalho pesado quando se trata de ajudar as pessoas em toda a igreja. E acho que esse é um acréscimo maravilhoso. Estou muito feliz porque quando minha filha, que tem 11 anos agora, fizer 14 anos, ela vai sair e ministrar e será designada a uma família na ala que ela deve ficar de olho.
uma senhora mais velha que vai orientá-la nas maneiras de ministrar. Portanto, doutrina e convênios é fundamental, mas grande parte da revelação que acontece na igreja está pegando ideias de doutrina e convênios e adaptando-as às circunstâncias em que vivemos. E parece que, especialmente nos últimos tempos, os líderes da igreja têm nos dado muito mais flexibilidade, e parte disso é que devemos olhar e dizer o que é essencial, o que não é essencial, o que podemos manter, do que podemos nos livrar. Estou supondo que a igreja terá uma aparência bem diferente daqui a 100 anos do que tem agora. O que você vê na seção 20 sempre estará lá de alguma forma. Tenho que acrescentar um fato engraçado. Minha irmã, Jennifer Johnson, que estava em uma conferência de mulheres na Universidade Brigham Young, uma vez presidiu a maior escola primária da igreja, que ficava em Spanish Fork, Utah, com centenas de crianças. Sim, são realmente centenas de crianças na primária. Pela primeira vez que eu saiba, eles receberam permissão para dividir a primária para dentro. E, portanto, tinham 2 presidências de primária, e isso seria um exemplo de ajuste às circunstâncias. Estamos sendo flexíveis. Uma ala em que minha esposa e eu morávamos quando éramos jovens tinha 9 berçários. 9 berçários. Todo domingo de jejum, metade da reunião era ocupada com bênçãos para bebês. Lembro-me de meu bispo levantar-se e dizer: temos algumas bênçãos de bebês hoje, mas não muitas, apenas 6, e depois seguir em frente. Portanto, mudamos e nos adaptamos usando esses princípios fundamentais. E as coisas vão mudar. Às vezes acho que nos convertemos a um programa. É difícil ver isso acabar. Sim, minha esposa e eu já passamos por isso. Eu era chamado de coordenador de aperfeiçoamento do ensino. O CAI era a nossa versão abreviada disso, e eu adorava, porque eu era o senhor ensino e observava as pessoas. Mas cheguei à igreja em um domingo e eles disseram: na verdade, quem faz isso é o presidente da escola dominical. Então, você está desempregado. Minha esposa adorava artes culturais. Ela encenava peças de teatro e fazíamos uma Páscoa interativa todos os anos. E então, ela era a diretora de artes culturais. Um dia, eles pararam de fazer isso também. E minha esposa e eu dissemos: quer saber? Nós somos os finalizadores na igreja. Geralmente, quando recebemos um chamado, significa que o chamado vai terminar. Isso aconteceu. Minha esposa era a líder de progresso pessoal em nossa ala. Quando tudo isso mudou, isso faz parte da natureza sempre mutável da igreja. Algumas coisas que fazemos nunca mudarão, mas a maioria delas é flexível. Eu era um desses missionários de 18 meses. Não sei como isso aconteceu, mas imagino que... Ei, achamos que seria uma boa ideia fazer com que os élderes viajassem por 18 meses. E não sei se era para estudar ou para receber bolsas de estudo. Já ouvi todo tipo de suposições e assim eles fizeram por um tempo. Meu chamado para a missão dizia 24 meses, mas depois outra carta saiu e dizia 18. Então, entre nós, dissemos: bem, podemos fazer 24 meses de trabalho em 18, mas depois eles mudaram de novo. Imaginei que esse era um daqueles casos em que era: Senhor, queremos tentar isso. E mais tarde, Senhor, não funcionou do jeito que pensávamos, não tem problema. Sim, essa é a igreja, certo? Ela é viva, é verdadeira, ela cresce e muda com o tempo. Eu diria que ainda há aberturas lá também, porque obviamente haverá mais ordenanças de salvação. Eventualmente receberemos as ordenanças do templo, e haverá mais ordenanças de bênção também. Fazemos mais do que apenas abençoar crianças. Podemos fazer bênçãos de consolo, ou bênçãos paternas para dar orientação, ou bênçãos de cura, e tudo isso está descrito em sessões posteriores de doutrina e convênios. Eu não me importaria se novas ordenanças fossem estabelecidas. Não creio que doutrina e convênios fale sobre abençoar lares, mas o último manual fala. Doutrina e convênios não descreve a dedicação de sepulturas, mas os manuais da igreja o fazem e as instruções são atualizadas com base na revelação aos líderes da igreja, que se baseia na necessidade das circunstâncias em que nos encontramos. E Joseph Smith ensinou exatamente isso. Sim, acho que Joseph Smith deixou claro que não deveríamos nos prender muito a uma maneira específica de fazer as coisas, desde que conhecêssemos os fundamentos, que ele parecia achar que eram o que Jesus fez por nós,
Poderíamos aceitar muitas mudanças à medida que surgissem. Eu adoro isso. A seção 21 é uma espécie de continuação da seção 20, que foi escrita antes da reunião organizacional de 6 de abril. A seção 21 foi realmente recebida no dia em que eles estavam organizando a igreja na presença de todos. Joseph Smith dita uma revelação que é escrita, e isso tem a ver com a estrutura da igreja, que, como dissemos na época, era bastante básica para os élderes. Aqui estão os ofícios básicos da igreja, mas falaremos um pouco sobre o papel que Joseph Smith desempenhará. E, novamente, uma das maiores questões com as quais ainda lutamos na igreja é qual é o papel dos líderes da igreja. Eles são infalíveis? Não são infalíveis? Quando é que eles têm o direito de receber revelação? E quando é que devemos buscar a nossa própria revelação? Joseph Smith deu 5 títulos aqui. Versículo 1. Eis que se fará um registro entre vós, e sereis chamados vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, ancião da igreja, pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. Os títulos dados a Joseph Smith são vidente, tradutor, profeta, apóstolo e elder. Poderíamos examinar cada um deles e dizer o que cada um significa. Por exemplo, o livro de Mormon diz que um vidente é maior, que um vidente é aquele que pode perceber coisas ocultas. John A. Widsoe disse, um vidente é aquele que vê com olhos espirituais. Ele percebe o significado daquilo que é obscuro para os outros. Portanto, ele é um intérprete e um esclarecedor da verdade eterna. E todos nós já vimos exemplos de liderança. Temos falado sobre mudanças na igreja, mas aquela mudança de 3 horas para 2 horas que usamos como exemplo de mudança é bastante inócua. Ninguém ficou ofendido. De fato, foi provavelmente a revelação mais popular da história da igreja. Literalmente, ninguém reclamou. Mas a motivação subjacente a ela foi o fato de o presidente Nelson ter recebido a orientação de que precisávamos ser mais centrados no lar. Nem sempre reconhecemos que passamos de 3 horas para 2 horas e para 0 horas de igreja, e que a igreja funcionou em seu nível mais básico durante a pandemia, que era no lar. Lembro-me do primeiro domingo em que meu filho e eu abençoamos e passamos o sacramento para o restante da família. O presidente Nelson foi realmente dotado com o dom da visão ao reconhecer, e não estou dizendo que ele sabia que haveria uma pandemia, mas que o lar era onde a magia realmente acontecia e que precisávamos estar mais bem preparados para isso. Foi uma bênção termos tido essa mudança de foco, mesmo que tenha sido apenas por um tempo, antes de entrarmos nesse tipo de modo de sobrevivência de bloqueio. Isso é realmente ótimo. Casey, posso acrescentar que acho que a igreja também aprendeu sobre seus membros solteiros durante esse período e pensou: espere, o que fazemos quando alguém está em casa sozinho? Como fazemos para que isso funcione para eles? E vi muitos ajustes em nível de ala e de estaca. Sim, e isso faz parte do papel deles, certo? Um vidente pode ver coisas que o resto de nós não vê. A velha analogia de um vigia em uma torre. Isso significa que eles podem perceber as mudanças que precisamos fazer, e às vezes as mudanças podem ser difíceis, mas eles estão cuidando de nós, para nos guiar no caminho certo. Agora, os outros podem parecer um pouco mais estranhos, como um tradutor. Os alunos me perguntam: ei, alguém além de Joseph Smith fez alguma tradução importante? E a resposta honesta para isso é não. Joseph Smith traduziu o livro de Mormon e depois a Bíblia e o livro de Abraão. Mas o tradutor, em nosso entendimento também, provavelmente entraremos mais nesse assunto à medida que avançarmos em doutrina e convênios, e seu propósito de traduzir a Bíblia. Quando observamos a tradução da Bíblia feita por Joseph Smith, fica claro que nem sempre se tratava apenas de repor o que havia sido perdido. Era entender a intenção do autor original das Escrituras. E se isso é o que um tradutor faz, se ele está traduzindo não necessariamente de um idioma para outro, mas compreendendo a intenção do escritor, eu diria que isso ainda é algo que o presidente da igreja deve fazer, que ele recebeu um dom espiritual para ler uma passagem e compreender a intenção. Porque o idioma é uma coisa, mas a intenção vinda de palavras escritas é uma coisa completamente diferente. Os outros termos que ele viu são profetas. Um profeta é alguém que dá testemunho de Jesus Cristo. A definição mais básica está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, onde o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, um dos papéis básicos do presidente da igreja é servir como testemunha de Jesus Cristo,
testificar de sua divindade, de sua ressurreição e de todas essas coisas sobre as quais falamos. Então, os dois últimos títulos estão ligados um ao outro. Ele é um apóstolo, que é literalmente apenas uma palavra que significa alguém enviado, mas que apareceu em Doutrina e Convênios antes disso, quando Oliver Cowdery e David Whitmer foram chamados de apóstolos. Na seção 18, na seção 107, a igreja passará a chamar apóstolo com A maiúsculo. E o último título, Elder, também está ligado um ao outro. O Elder McConkie deu essa excelente definição. Isso foi tirado de seu discurso, somente um elder. Lembram-se do discurso em que o homem foi até ele e disse: "Ah, eu sou apenas um elder." O Elder McConkie disse: "Um elder é um ministro do Senhor Jesus Cristo. Ele possui o santo sacerdócio de Melquisedeque. Ele foi comissionado para ocupar o lugar de seu mestre, que é o ancião principal que ministra a seus semelhantes. Ele é o agente do Senhor. Sua designação é pregar o evangelho e aperfeiçoar os santos." Apóstolo e ancião estão intimamente ligados. Elder é o título real que usamos para os apóstolos. Cada um desses títulos é realmente importante para entender e definir a liderança dentro da igreja. Mas há muito a ser explorado também sobre o que eles significam e quais são as limitações. A seção 21 estava basicamente explicando a eles e dando o endosso do Senhor. Vamos para o versículo 3. Esta igreja foi organizada e estabelecida no ano do Senhor de 1830, no 4º mês, no 6º dia do mês, que é chamado de abril. Portanto, a igreja deve dar atenção a todas as suas palavras e mandamentos, os quais ele lhes dará à medida que os receber, andando em santidade diante de mim. Pois a sua palavra recebereis como se fosse da minha própria boca, com toda a paciência e fé, porque fazendo essas coisas, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, e o Senhor dispersará os poderes das trevas de diante de vós, e fará tremer os céus para o vosso bem e para a glória do seu nome. É maravilhoso pensar que eles aparecem com esse incrível documento fundamental, a seção 20, mas também recebem uma revelação ali mesmo, com todos os presentes, para que saibam que esse é o alicerce, mas que ele continuará. Vou lhes dar instruções e ajudá-los a entender e saber qual é a minha vontade. Vamos em frente. Isso remete ao fato de que esta é uma igreja viva. Continuaremos a receber direção e orientação. Casey, você diria que no final do versículo 5, John, você já apontou isso antes. Você vai recebê-la com toda a paciência e fé, o que significa que será preciso um pouco de paciência e fé para receber as palavras dos profetas. Sim, cara. Se pudéssemos rastrear o destino de todas aquelas 40 pessoas que se aglomeraram na casa dos Whitmer, algumas delas morreriam pelo evangelho, outras apostavam e deixariam a igreja. Algumas delas chegaram até aqui em Utah, onde estamos, e foram enterradas no solo em que estamos morando agora. Eles passariam por muita coisa, e acho que o Senhor estava tentando prepará-los também. E também lhes disse que a paciência e a fé são os dois principais requisitos para alguém que acredita em Jesus Cristo, que é preciso confiar nele e também aceitar que nem todas as bênçãos que buscamos vêm imediatamente. Isso o faz lembrar da sessão que dei na língua deles. Esses mandamentos vêm de mim e foram dados aos meus servos em sua fraqueza, segundo a maneira de sua linguagem, para que pudessem chegar ao entendimento. Portanto, posso relacionar isso ao versículo 5. Portanto, como está na língua deles, em sua fraqueza, use paciência e fé. Sim, Às vezes acho que somos um pouco severos demais com nossos líderes pela maneira como eles dizem as coisas. Não gosto da maneira como ele disse isso ou como ela disse aquilo. Sim, e quero dizer paciência. E paciência no lado oposto das coisas também. Pode ser frustrante quando você é um líder. Adoro a frase que o Elder Holland compartilhou. Pessoas imperfeitas são tudo com que o Senhor já teve que usar para trabalhar. Portanto, sejam pacientes uns com os outros. Sejam brandos uns com os outros. Reconheçam que todos nós temos nossas fraquezas e defeitos, e que todos estamos nos esforçando para melhorar. Sejamos gentis. Como historiador da igreja, Casey, você já viu ocasiões em que a liderança e os membros conseguiram fazer as coisas da maneira que precisavam, com paciência e fé uns nos outros? Até mesmo os líderes da igreja? Pelo menos conheço uma biografia de um apóstolo. Sim, algumas histórias me vêm à mente. John Taylor e Brigham Young
eram como opostos polares. Brigham Young era como um cara americano até os ossos. E John Taylor era um cavalheiro inglês correto. E Brigham Young muitas vezes estava sentado lá, e tinha manchas de sopa na camisa por ter comido. E John Taylor era sempre muito elegante e bem vestido. Lembro-me de uma história em que John Taylor aparentemente entrou e Brigham Young disse algo como: "Ah, aí vem o príncipe John." E John Taylor se aproximou e disse: "Senhor, você é uma pessoa desprezível e um profeta de Deus." E então saiu pela porta. Bem, tem havido conflitos entre os líderes. Há preocupações que vão e voltam. Todos nós estamos lutando. E quando uma pessoa reconhece isso, quando você segue o conselho do presidente Eyring, acho que ele disse primeiro: presuma que metade das pessoas com quem você conversa está realmente passando por dificuldades. Certo? E, 6 meses depois, ele voltou e disse: apenas presuma que todos estão lutando e você provavelmente estará certo na maior parte do tempo. Acho que isso é o Senhor enfatizando esse princípio. Paciência e fé. Paciência e fé com o que eles têm a dizer. O livro que escrevi foi sobre um apóstolo chamado Joseph F. Merrill, de quem ninguém nunca ouviu falar, mas eu adoro o cara. Ele foi como meu mentor espiritual, porque passei anos em seus documentos e escritos. Ele foi apóstolo de 1933 a 1952. Ele não era um cara muito extrovertido, era tímido. Conversei com os membros de sua família. Muitos deles disseram que sim, ele geralmente era a pessoa mais quieta na sala e não tinha uma personalidade muito animada. Mas ele tinha um amigo que era um colega apóstolo, Richard Lyman. Richard Lyman era um cara grande, enorme, com uma personalidade muito animada que todos adoravam. Eles eram melhores amigos, quer dizer, eram professores na universidade. Eles se conheceram na Universidade de Michigan. Eles serviram como apóstolos. Eles costumavam caminhar de suas casas até o prédio da administração da igreja. Em uma ocasião, o elder Merrill, e encontrei isso em seu diário, foi a uma reunião no templo de Salt Lake. Creio que foi em 1943 que ele foi conduzido à sala e rapidamente informado por um membro da primeira presidência que Richard Lyman havia cometido uma transgressão muito séria e que eles estavam considerando a possibilidade de ele se tornar membro da igreja. O elder Merrill ficou sentado enquanto eles conversavam sobre a melhor coisa a fazer e, por fim, removeram Richard Lyman da igreja. Imagine se isso acontecesse hoje. Se algum dos apóstolos fosse removido da igreja, como isso seria devastador. Mas ao ler o diário do elder Merrill, comecei a encontrar esse padrão em que ele dizia coisas como: jantei com Richard Lyman hoje à noite, ou levei Richard Lyman a um jogo de futebol, ou Richard Lyman e eu fomos passear de carro hoje à tarde. Ele não desistiu desse cara. Ele o amava e o ajudava. E uma das últimas coisas que encontrei foi um pequeno pedaço de papel de 1954. Isso foi 2 anos após o falecimento do elder Merrill. Era de Richard Lyman e dizia: tenho o prazer de informá-los que, por decisão unânime do presidente McKay e do Quórum dos 12, serei rebatizado e readmitido na igreja. Richard Lyman terminou sua vida em plena comunhão. Ele nunca mais foi nomeado apóstolo. Se o restante do quórum estivesse fazendo o que o elder Merrill fez, isso significava que sim, esse cara fez uma coisa terrível, mas eles não o excluíram. Eles não o evitaram, mas estenderam a mão, ergueram, abençoaram e o ajudaram. E isso também faz parte do papel dos líderes da igreja. Buscar as ovelhas perdidas e encontrar aquelas que estão por aí, como um apóstolo e um ancião, às vezes para pregar o evangelho àqueles que não o ouviram, e às vezes para encontrar aqueles que o ouviram, mas caíram no curso das transgressões. Essa história capta a imperfeição dos líderes da igreja, que se manifestará à medida que examinarmos doutrina e convênios. Você encontrará muitos líderes da igreja causando grandes problemas e, em alguns casos, apostatando, mas também a essência da igreja, que é não desistir das pessoas, permanecer em suas vidas enquanto elas nos permitirem fazer o que pudermos para tentar ajudá-las, edificá-las e elevá-las. Que história inspiradora e inspiradora, vai ser preciso paciência e fé. Sim, bom material. Casey, deixe-me perguntar-lhe sobre o versículo 8. Eu vi seu choro por Sião. Esse é Joseph. Sim, acho que é o Senhor atestando a sinceridade de Joseph Smith. Seu choro por Sião eu vi, e farei com que ele não chore mais por ela.
Seus dias de júbilo chegaram para a remissão de seus pecados e a manifestação de minhas bênçãos sobre sua obra. Agora, isso pode remeter ao início da seção 20, onde dissemos que ele recebeu a remissão de seus pecados, pode ser uma referência à primeira visão na mente de Joseph Smith. Isso não foi o fim, foi o começo. Que você recebe a remissão de seus pecados, mas precisa recebê-la repetidamente. Mas isso também faz parte do propósito da igreja. É que vamos à igreja, tomamos o sacramento, fazemos nossos convênios novamente, e uma das promessas de nossos convênios é que recebemos a remissão de nossos pecados, mas que isso é algo contínuo. Portanto, o Senhor aqui, novamente, quando a igreja está sendo organizada, está dizendo: estou lhe dando a remissão de seus pecados. E isso deve ter sido muito reconfortante para Joseph Smith, especialmente depois de todos os altos e baixos relacionados ao surgimento do Livro de Mórmon e de todos os desafios que ele enfrentou. Mas isso também faz parte da função da igreja, é para nós irmos e é uma espécie de nossa maneira de dizer: ei, estou indo bem? Ainda estou alinhado com as coisas? Há um velho ditado, não me lembro quem o disse, mas alguém disse que se você puder tomar o sacramento toda semana e fazê-lo dignamente, você conseguirá. Não se preocupe com as coisas pequenas. Se você for digno de participar desse único símbolo de ordenança que eles também fizeram naquele dia, você é digno de entrar no reino celestial e ficará bem. Casey, isso tem sido fantástico. Temos uma pequena sessão restante, a sessão 22, no mesmo período. Ela foi recebida por volta dessa época. Não acreditamos que tenha sido recebida no dia exato em que a igreja foi organizada, mas uma pergunta natural que teria surgido era: se eu já fui batizado em uma igreja diferente, preciso ser rebatizado para me unir a esta igreja? E também havia a questão de que, bem, algumas pessoas como Joseph Smith, Oliver Cowdery e Samuel Smith haviam sido batizadas antes da organização da igreja. Será que eles precisavam ser batizados novamente para mostrar que estavam entrando para a igreja? O Senhor dá um ensinamento muito simples e direto sobre o papel da igreja que ainda seguimos hoje. Eis que vos digo que todos os antigos convênios fiz com que fossem anulados nesta coisa. Este é um convênio novo e eterno. Portanto, ainda que um homem seja batizado 100 vezes, isso de nada lhe valerá. Pois não podeis entrar pela porta estreita pela lei de Moisés, nem pelas vossas obras mortas. Acho que a clareza é uma gentileza. Nesse caso específico em que ele está tentando dizer que sim, você precisa ser rebatizado porque este é o início de uma nova igreja, e o batismo é a entrada na igreja. Lembro-me do primeiro rapaz que ensinei em minha missão e que foi batizado. Eu era um missionário novinho em folha, e esse rapaz era muito, muito gentil. Em um determinado momento, estávamos ensinando-o, a propósito, na casa do presidente da missão. Meu presidente de missão me designou para uma área dele, porque acho que ele me viu e pensou: esse garoto é um problema, preciso monitorá-lo e ter certeza de que ele está bem. Então, estávamos fazendo uma reunião de casa de campo e meu presidente de missão e sua esposa eram a Irmandade. E o rapaz disse: bem, eu já fui batizado, por que tenho de ser batizado de novo? E eu hesitei porque não queria dizer, sabe, porque você estava na igreja errada, ou eu não queria dizer por causa de suas obras mortas. Lembro-me de que meu presidente de missão virou-se para o rapaz e perguntou: você foi batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? E o cara disse: bem, não. E meu presidente de missão disse: você tem que ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o cara disse: ah, tudo bem. Eu passei o tempo todo tentando encontrar uma ótima razão teológica para isso. Mas meu presidente de missão fez o que o senhor fez aqui, que é basicamente ser claro e conciso e explicar. A igreja foi renovada. O batismo tem que vir pela autoridade. A autoridade foi retirada da terra. Não acho que ele esteja dizendo que suas obras não importam ou que não significam nada, mas ele está apenas dizendo: não, o antigo convênio acabou. Você precisa ser batizado na nova aliança. É assim que as coisas são. Não estou tentando ser maldoso ou algo assim. É assim que as coisas funcionam agora. E ele diz: se você estiver lutando, versículo 4, não procure aconselhar-se com seu Deus. É ótimo como ele consegue fazer isso. É assim que as coisas são. E às vezes, precisamos ter a coragem de fazer isso. Além disso, ser claro e corajoso e dizer às pessoas como as coisas realmente são. Sim, especialmente quando o Senhor deixou isso bem claro. Sim, com certeza, né? Não queremos deixá-lo ir embora sem absorver cada pedacinho dessa esponja aqui. Então, deixe-me perguntar algo que acho que já lhe perguntamos antes,
Você já esteve no programa muitas vezes. Talvez haja alguém que esteja ouvindo e pense: não sei se posso confiar no caráter de Joseph Smith. Pelo que tenho ouvido, tantas pessoas falando mal do profeta atualmente, será que ele é realmente quem diz ser? Você estudou a história da igreja mais do que muitas pessoas. Você não é tão velho, mas já faz décadas que estuda a história da igreja. Sim, O que você diria a alguém que diz: não sei o que pensar sobre Joseph Smith e a história da igreja? lembro-me de um de meus professores, Richard Bennett, basicamente me dizendo: Ei, eu li muito, e quanto mais me aprofundo nas coisas, mais convencido fico de que Joseph Smith era uma pessoa sincera. Passamos grande parte desta discussão falando sobre imperfeições, e hoje em dia tendemos a nos concentrar nas imperfeições de uma pessoa, e fazemos isso para tentar evitar que tenhamos expectativas muito altas em relação a nossos líderes. Mas às vezes também me pergunto se temos expectativas muito baixas. Joseph Smith era sincero. Li toneladas de documentos sobre sua vida. Quando você estava falando agora há pouco, lembrei-me de uma carta que ele escreveu para Emma. Joseph Smith está preso em Greenville, Indiana. Ele está passando por um momento difícil. Foi um período muito difícil em sua vida. Foi logo depois que ele e Emma perderam gêmeos, depois adotaram gêmeos e um deles morreu. Depois ele foi coberto de piche e penas, e muitas coisas difíceis aconteceram. Ele escreveu essa carta para Emma. A igreja não é proprietária dessa carta. Ela está em um arquivo, mas você pode encontrá-la nos sites dos documentos de Joseph Smith. Ele escreveu: lembrei-me de todos os momentos passados de minha vida e fiquei de luto e derramei lágrimas de tristeza por minha insensatez em sofrer. O adversário da minha alma tem tanto poder sobre mim como teve no passado. Portanto, essa é apenas uma carta para sua esposa. Não se trata de uma epístola pública à igreja. Ele está apenas dizendo com muita sinceridade à mulher de quem é mais próximo que se sente péssimo pelas coisas que fez. Mas, à medida que a carta continua, ele também escreve isso. Ele disse: mas Deus é misericordioso e perdoou meus pecados. E me alegro com o fato de ele ter enviado o Consolador a todos os que creem e se humilham diante dele. Tentarei me contentar com minha sorte, sabendo que Deus é meu amigo. Nele encontrarei conforto. Entreguei minha vida em suas mãos. Estou preparado para ir ao seu chamado e desejo estar com Cristo. Essa é uma pessoa a quem posso dar o benefício da dúvida. Esse não foi um sermão público, não foi uma apresentação pública, foi uma carta particular escrita para sua esposa, que foi descoberta muito tempo depois. E parece apresentar uma imagem de uma pessoa que realmente passou pelo que nós passamos. Todos estavam lutando uma batalha difícil, mas também se confortavam em saber que a graça de Deus estava presente, como uma simples declaração do tipo: Deus é meu amigo, entreguei minha vida em suas mãos, desejo estar com Cristo. Estou disposto a dar ao irmão Joseph o benefício da dúvida e dizer que uma pessoa que escreve uma carta como essa no momento mais sombrio de sua vida está se esforçando, buscando e tentando ser sincera. Mas assim como todos nós, ele teve de confiar nos méritos, na misericórdia e na graça de Cristo. Ele confiou. Foi assim que ele se levantou e seguiu em frente em suas lutas diárias, e espero que possamos fazer a mesma coisa. Portanto, estou julgando Joseph pelos registros que ele deixou para trás, que testificam que ele era sincero, mas lutava, que testificam que ele era uma pessoa imperfeita que foi chamada para fazer um trabalho extraordinário, e que testificam que ele encontrou conforto, consolo e esperança na missão de Cristo, sabendo que tinha um Salvador, e posso me identificar muito mais com alguém assim do que com uma figura perfeita que nunca fez nada de errado. Precisamos apenas fazer o trabalho de tornar essas figuras da restauração pessoas inteiras, e não apenas caricaturas de papelão. Quando dizemos que Joseph Smith era perfeito, estamos prestando um desserviço. Quando dizemos que ele era mau, estamos prestando um desserviço. A verdade é que todos são mais complicados do que isso. Vamos vê-los como pessoas inteiras e amá-los nesse sentido. Maravilhoso. Seção 20 de John. Novamente, já estudamos isso antes, mas é novo para mim. Eu a vejo de forma diferente. Eu também. E geralmente não me sinto totalmente inspirado pelo itálico no início, mas veja a sinopse aqui. O livro de Mórmon prova a divindade da obra dos últimos dias, do 1º ao 16º,
do 17º ao 28. As doutrinas da criação, queda, expiação e batismo são afirmadas. E então suas leis que regem o arrependimento, a justificação, a santificação e o batismo são apresentadas. É um ótimo resumo. Você fez um ótimo trabalho com isso, Casey. Obrigado. Mas essa é uma sinopse bastante inspiradora, não é? Sim, Casey. Você acabou de nos mostrar isso de uma forma que não só agora eu entendo a história da igreja e seu alicerce, sua constituição básica, mas também abri meu coração para essas pessoas boas que provavelmente não faziam ideia do que estavam enfrentando. Elas estavam se metendo nisso. Elas não sabiam no que estavam se metendo, não é mesmo? Simplesmente lindo. Então, Casey, o que você e Scott estão fazendo no podcast A História da Igreja é Importante? Vocês podem nos chamar de seus filhos, porque acho que já disse isso antes, mas vocês nos deram nossos microfones. Portanto, se não fosse por vocês, seríamos eu e Scott com uma lata e uma corda que vai até Rexburg. Estamos fazendo a mesma coisa, mas este ano passamos a analisar doutrina e convênios. Normalmente, exploramos tópicos da história da igreja, mas sentimos que seria um pouco estranho se ignorássemos os documentos históricos mais importantes, que são as revelações de Joseph Smith. Portanto, o que estamos fazendo é um pouco diferente do que vocês fazem. Nós trabalhamos muito com o contexto. Fazemos muitas controvérsias. Esses são os 4 Cs: contexto, conteúdo, controvérsias e consequências. E eu diria que vocês fazem um trabalho maravilhoso ao encontrar os princípios salvíficos do Evangelho. Scott e eu gostamos de nos aprofundar nas minúcias. Uma de nossas avaliações no Apple Podcasts disse: "Ei, isso não é só para nerds." Ou seja, o público que atendíamos no início era basicamente de nerds de história que queriam falar até a morte. Tudo sobre esse documento, esse evento específico ou qualquer outra coisa. Mas devo dizer que vocês e seus produtores, David e Lisa, são maravilhosos e nos incentivaram muito. No outro dia, quando subimos nas paradas de podcast, provavelmente porque o Scott apareceu no programa de vocês, foi o seu produtor que nos enviou uma foto dizendo: "Ei, ótimo trabalho, pessoal. Não tenho palavras para agradecer a vocês por serem gentis e ajudarem todo mundo a melhorar seu desempenho, a fazer melhor e a usar esse meio para ajudar e alcançar muitas pessoas. Vocês fizeram um trabalho muito bom e devem estar muito orgulhosos." Bem, vocês são nossos amigos. Queremos mandar todo mundo para os assuntos de história da igreja. É muito bom. Sim, Dá para perceber que você está se divertindo? sim, é uma explosão. E cara, você e eu fomos contratados ao mesmo tempo, certo, Hank? Sim, porque os professores do seminário não conseguem acreditar que você possa ganhar a vida fazendo isso. Tenho uma vida encantada. É tudo o que posso dizer, não é? Sou muito abençoado. Vá até o YouTube e deixe um comentário para Casey. Faremos com que ele os receba. Você pode ir ao nosso site followhim.co. followhim.co. Há um pequeno espaço onde você pode nos enviar uma mensagem. Gostaríamos muito de repassá-las ao Casey, onde quer que você esteja no mundo. É divertido mostrar aos nossos convidados o tamanho da sala de aula deles e de onde vocês estão ouvindo. De Springville, a Nova Zelândia, queremos ouvir a opinião de todos. Queremos agradecer ao Dr. Casey Griffiths por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen, e a cada episódio sempre nos lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Vamos continuar em Doutrina e Convênios no Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen. Quaisquer que sejam suas dúvidas ou problemas, a resposta sempre é encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Volte-se para Ele, siga-o